título da palavra dessa noite é O Cordeiro e o Livro Selado. Apocalipse capítulo 5. Vamos ler todo o capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse é um livro que muitos tentam dizer que é um livro difícil, um livro misterioso, um livro que muitos dizem como um livro misterioso, que não dá para entender nada, um livro de dragão, de cordeiro de 7 chifres. Vou nem ler isso não. Bom, para você ter ideia, se não tivesse Apocalipse, a Bíblia não teria sentido. Se nós tivéssemos só o livro, só os evangelhos, iria faltar, e você vai entender hoje, iria faltar muita coisa, não teria sentido. Então muitas pessoas tentam ridicularizar, tentam dizer que Apocalipse é um livro difícil, Apocalipse é o livro mais simples da Bíblia de ler. E ao mesmo tempo eles ridicularizam Gênesis. É os 2 livros mais ridicularizados da Bíblia, Apocalipse e Gênesis. Gênesis é um conto de fada, né? O homem que estava no jardim, que comeu um fruto, que não sei o quê. Porque Satanás sabe que se ele fizer isso, esconder essas verdades que estão em Gênesis, que é o princípio, todos os princípios estão em Gênesis, todos, do batismo, do dízimo, todos os princípios estão em Gênesis. Se o diabo esconder os princípios de Gênesis e esconder o final da história de Apocalipse, ele engana muita gente. Você vê muita gente preocupada aí, como que o mundo vai ficar. Mas é só ler a última página, está aqui, ó. Só você ler a última, você vai saber como é que vai acabar a história, né? Então, lê a última página. Pastor, você não fica preocupado com o mundo? Não, não, já li a última página da Bíblia, eu já sei como é que vai acabar. Está aí preocupado com governos, com... Vamos lá. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Do lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por fora, bem selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro? Tinha um homem com um livro na mão direita, e o anjo grita: quem é digno de abrir o livro, de romper os selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E João, verso 4, ele chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé entre o trono os 4 seres viventes no meio dos anciões, e um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, e esses são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. E os constituíste reinos e sacerdotes de nosso Deus, e assim reinarão no céu. É assim que está escrito? É assim? Pastor, a sede de conferência reinando em terra acabou? Acaba nunca, irmão. E assim reinarão sobre toda a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhares de milhares de milhões. E eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto e digno de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, disserem: ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor e honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E a igreja que está aqui diz: amém. Olha só, João, ele começa dizendo que ele viu um homem sentado no trono,
né? Naturalmente esse homem era Deus, ele nem tentou falar o nome de Deus. E esse homem, ele tinha na sua mão direita um livro, escrito por dentro e por fora. E esse livro ele era selado com 7 selos. E esse livro ele estava na mão direita de Deus, porque a mão direita na Bíblia é a mão do poder, é a mão que indica finalidade e propósito. Então esse era um livro que estava na mão direita de Deus, que indicava finalidade e propósito. Nós vamos fazer um curso do Apocalipse aqui, você vai entender essas coisas. Tem muita coisa em Apocalipse que você não entende porque você não sabe o significado dos números, das coisas. Mas Deus vai trazer isso para a gente. Então o livro ele estava na mão direita, porque era um livro de finalidades e um livro de propósito. Então Cristo está sentado, a Bíblia diz que Cristo está sentado à direita do Pai. Por quê? Porque exatamente todo o objetivo de Deus, todo o propósito de Deus, ele se cumpre em Jesus Cristo por meio de Jesus. Então, Deus tinha um livro na sua mão direita, o capítulo 1 começa dizendo, e esse livro ele tem 2 significados. Presta atenção, eu preciso contar isso para você entender a história. Esse livro tem 2 significados. Primeiro, esse livro significa a nossa redenção. Então esse livro está fechado, selado. E o primeiro significado dele é o livro da redenção. O que é a redenção? O homem não tinha mais condição de ter vida com Deus, porque o pecado tinha afastado. Então esse livro estava fechado, o homem não podia mais chegar a Deus. Então um dos propósitos desse livro era o livro da redenção. O segundo propósito desse livro de Deus é que ele era oculto, né? Era o propósito oculto de Deus pelos séculos dos séculos, desde a eternidade. Então você vai entender que esse livro ele tinha um propósito de redenção e o propósito que Deus tem com a terra, o propósito que Deus tem com a humanidade, com o universo. E esse livro escondia tanto a redenção quanto esse propósito de Deus. Presta atenção que eu vou te contar algumas histórias aqui para você entender esse capítulo. Era costume, né, antigamente, antes da morte de alguém, a pessoa escrever um testamento. E esse testamento ele era escrito com 7 testemunhas. Quando ele acabava de escrever o testamento, ele selava esse livro, né, até a morte do testador. Então ele dizia ali no testamento de quem ia ficar as terras. Então o testamento era a vontade do testador. Agora, aqui tem um problema. Nesse caso, Deus ele é o testador. Deus ele é o testador, ele sela o livro. Então existe um testamento, mas o testamento ele só tem valor quando o testador morre. Mas Deus não morre. Deus tem um testamento, Deus tem um livro, mas esse livro não pode ser aberto porque o testador não morre. Deus não morre. Então esse livro que está na mão de Deus é um livro de testamento, um documento de herança, sendo escrito por Deus e que foi selado por Deus. O texto diz que tem 7 selos sobre esse livro. E a pergunta é, quem poderia abrir esse livro? Uma vez que só pode ser aberto quando o testador morre. Porém, nesse caso, Deus é o testador e Deus não morre. Então ninguém se achava digno de abri-lo. Então no texto, quando a gente começa a ler, surge um enigma. E essa foi a causa de João. Quando João olha para o livro, ele começa a chorar. Porque no livro tem a redenção nossa, a herança. Naquele livro tem a nossa redenção. Naquele livro tem o propósito de Deus para todo o universo. Mas ninguém pode receber essa herança porque ninguém morre, ninguém consegue abrir. E João se desespera e ele começa a chorar, porque não havia ninguém qualificado, a não ser Jesus.
que é Deus, e que provou a morte, adquirindo com isso o direito de abrir, adquirindo com isso o direito de tomar aquele livro e abrir. Jesus é Deus, e quando Ele se fez homem, Ele provou a morte, e com esse deslance dele, o testamento agora pode ser aberto, uma vez que o testador morreu. Olha, Deus não morria, mas Jesus se tornou homem, e Ele morreu, então agora o testamento pode ser aberto, amém? Porque Deus por si mesmo, Ele não podia morrer. Aí o que Cristo fez? Ele provou a morte, e agora o livro pode ser conhecido, e esse livro aponta para a redenção da terra, e esse livro aponta para a redenção do homem. Eu sei que você já entendeu, eu só estou te dando pano de fundo para te pregar, mas eu vou te dar outra coisa para você entender melhor. Então você entendeu por que João chorava? João chorava porque tinha uma bênção para receber, só que ele não podia receber porque ninguém podia abrir o livro. O Velho Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Quando Deus tirou o povo do Egito, presta atenção nisso, porque isso aqui é fundamental para você entender a mensagem agora. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, Ele disse que Ele ia dar a terra que manava leite e mel, e Ele ia dar a terra, e o povo de Israel, ele era dividido em tribos, eles tinham 12 tribos. Quando Deus chegou na terra prometida, Ele dividiu a terra prometida nas tribos, um pouco de terra para cada tribo. Quem está entendendo, fala amém. E Deus, quando Ele fez isso, Ele colocou uma lei. Presta atenção nessa lei, que você vai entender Apocalipse agora através disso. Ele colocou uma lei que, para evitar o empobrecimento ou o enriquecimento de alguns apenas, Ele colocou uma lei o seguinte, que se um dia alguém empobrecesse e vendesse a terra, esse alguém teria que ir diante de um juiz com quem estava comprando. O juiz pegava um documento, um livro, escrevia tudo o que tinha naquela terra, pegava aquele livro, fechava o livro, selava o livro, e aquele homem que estava comprando a terra não era dele, era um arrendamento. No dia que aparecesse alguém da família, qualquer momento que algum membro da família se levantasse e tivesse condições novamente, ele iria nesse camarada diante do juiz e pagava a dívida, pegava o livro de volta, e a terra voltava de volta para aquela família. Então ninguém podia comprar terra e ir acumulando terra, era a lei. E essa lei se chamava o parente resgatador. Eu estou falido, não tenho condições, mas chegou um parente meu e ele resgatou a minha dívida. Ele tomava diante do juiz aquele livro selado, né? E ele resgatava aquela vida. Apocalipse, ele trata desses direitos e obrigações. Na mão de Deus, Deus é o juiz de toda a terra. Deus é o juiz de toda a terra. Esse livro que estava na mão dele é um livro de posse e de escritura, porque a terra foi perdida no Éden. Deus entregou a terra para o homem. Deus entregou a terra no Éden para Adão. Como um testamento, aquele livro só pode ser aberto por Jesus, porque Jesus era o Filho do homem. Adão perdeu a terra. No entanto, como o livro da redenção apenas podia ser aberto por um parente próximo, então você vai entender porque que Deus teve que se fazer homem. Deus entregou a terra para Adão. Adão empobreceu, Adão perdeu a terra.
Deus não podia morrer para abrir o selo. E o que que Jesus fez? Ele sai da glória, ele se torna homem, ele vira meu parente, ele vira seu parente, ele paga a nossa dívida, ele toma o selo, o livro de volta, e agora ele é apto para abrir o livro, porque ele é o nosso parente resgatador. Oh, se é para Jesus, pode dar um amém mais forte, pode dar uma salva de palmas para ele. Ao se tornar filho do homem, Jesus se qualificou para readquirir o que o homem havia perdido. Talvez você nunca entendeu porque que Jesus teve que virar homem. Você vai ceiar hoje, talvez você nunca entendeu porque que você ceia. Nós perdemos a terra. A terra era nossa. Você vai ver daqui a pouco. A história está começando agora. Jesus nos resgatou. E o livro de propriedade pode ser aberto. Agora o juiz pode deixar abrir o livro. Porque nós temos um parente que quitou a nossa dívida. Jesus quitou a sua dívida. Jesus quitou a minha dívida. Jesus quitou a nossa dívida. E agora ele pode pegar o livro e ele pode abrir o livro. Aleluia! É por isso que João chorava no capítulo 5, no verso 2 ao 7. João chorava, porque ele falava assim: quem pode abrir esse livro? Quem pode abrir esse livro, pelo amor de Deus? A gente precisa ser redimido, alguém precisa pagar a nossa dívida, a gente vai ter que ir para o inferno da eternidade. Quem pode abrir esse livro? E João chorava, porque ele não achava ninguém digno para fazer isso. Oh, o texto diz que não há ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não havia ninguém digno que pudesse abrir o livro. E por isso que João chorava, meu amado. Você olha o texto e diz que João chorava copiosamente. Para abrir era necessário que alguém tivesse morrido e ressurgido. Para abrir o livro da redenção, o livro da sua salvação, o livro da minha salvação. Para abrir esse livro era necessário que alguém tivesse morrido e alguém que tivesse ressuscitado. Era impossível para um homem, era impossível para qualquer pessoa. O preço era grande demais. Tinha que ser alguém que não tivesse pecado nenhum. E João chorava porque não tinha ninguém. João chorava porque ninguém podia. Como que alguém sem pecado vai abrir esse livro? Mas no verso 5, olha que lindo o verso 5. Coloca para mim o verso 5. Deixa a sua Bíblia aberta se você tiver com ela aí, ou se não, acompanha aqui. Essa é a mensagem que você tem que ouvi-la com a Bíblia aberta. O verso 5. Então um dos anciões me disse: não chore, João. Aleluia, não chore. Pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele pode abrir o livro e romper os selos que estão nesse livro. Aleluia! Não chore, João, não chore, João. A redenção pode ser feita, a redenção pode ser feita. Não havia ninguém para cumprir a redenção, o mistério, o propósito de Deus. O Senhor cumpriu o seu propósito. Irmão, eu falei que o livro tem dois significados. Um é redenção, o outro é o propósito eterno de Deus. Fala assim: redenção, propósito eterno de Deus. As pessoas acham que o propósito eterno de Deus é salvar o homem. O propósito de Deus não é salvar o homem. Se Deus tivesse feito o homem para salvar ele, Deus não seria santo. Se Deus tivesse feito o homem para salvar, Deus seria cúmplice do nosso pecado. O propósito eterno de Deus não é salvar o homem. Vem cá, pastor. Está meio velho para ser meu filho, mas
Eu sou Deus, Ele é meu filho. Se o meu propósito fosse salvar o homem, Deus não seria santo. Você precisa aprender isso. Você precisa deixar essa religião que sair da sua cabeça, achando que igreja está aqui para salvar pessoas. Jesus já fez isso na cruz. O propósito eterno de Deus não é salvar homem. O que é salvar? Deus não fez um homem perdido, por que ele tinha que salvar o homem? Vamos supor que o Hugo é meu filho. E aí, nós vamos sair para o shopping. Ele só tem uns 10 aninhos, 8 aninhos. Tentei achar uma criança aqui, não achei. Falei, vai você mesmo. E aí eu dou um banho nele, arrumo ele e falo assim, meu filho, espera aqui que o papai vai tomar um banho para a gente ir para o shopping. O banho na Bíblia é o quê? Tem ninguém que entende Apocalipse aqui. O que é o banho na Bíblia, irmão? Jesus falou assim, você não precisa lavar os pés, porque vocês já tomaram banho. O que é banho na Bíblia? Salvação. Banho na Bíblia é salvação. Então eu arrumei ele, nós vamos para o shopping. Eu fui tomar um banho lá, me arrumar. Quando eu desço, tinha uma poça de lama. Lama na Bíblia é o que, irmão? Pecado. Tinha uma lama lá e ele se sujou na lama. Quando eu chego todo arrumadinho para levar ele para o shopping, ele está todo sujo de lama. Aí eu falo assim, meu filho, nós vamos para o shopping. Você vem cá, meu filho. Pego ele, levo para dar um banho. Levo de volta para dar um banho. Quando eu levo ele para dar um banho lá na banheira, lá na água quentinha, o banho está tão gostoso que ele fala assim, caindo na carequinha dele, ele fala assim, pai, está tão gostoso aqui, vamos ficar aqui. Aí eu falo para ele assim, meu filho, o propósito não é tomar banho, o propósito é ir para o shopping. Você está entendendo? Quando nós se sujamos na lama, Deus nos fez santo para ir para um propósito, que eu vou te falar daqui a pouco qual é. Só que nós pulamos na lama, e Deus precisa que a gente continue nesse propósito. Sabe o que ele fez? Levou a gente para tomar um banho de novo. O que é o banho? Salvação. Mas aí a gente está gostando tanto desse banho, de ficar dentro dessa parede aqui, que a gente não quer ir para o propósito. O propósito eterno de Deus não é salvação. Deus te salvou para um propósito. Fala assim nessa noite, Deus me salvou para um propósito. Deus não te fez para te salvar. Deus corrigiu. A salvação é correção de rota. Deus precisou corrigir a rota que estava errada para você continuar a ir para o propósito. Esse livro, ele era o livro da nossa salvação e do propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus sempre foi ter o homem com Ele. O propósito eterno de Deus sempre foi ter o homem pertinho dele. E o pecado fez que isso momentaneamente fosse desfeito. O pecado fez com que isso se separasse. O Senhor Jesus veio para que o propósito eterno de Deus pudesse se concretizar. O conteúdo do livro é sobre a nova aliança, o propósito de Deus, a redenção e o propósito de Deus em nossas vidas. A nova aliança é uma obra que aborda a redenção e o propósito de Deus para a igreja, para Israel, para o mundo, para o universo. E a Bíblia diz que o livro está nas mãos de Deus, o livro da aliança, e ele contém o cumprimento da redenção, ele contém o cumprimento do propósito divino. Ninguém podia abri-lo, somente Jesus, porque ele, o texto diz, porque ele era o leão da tribo de Judá. Vamos ler de novo esse verso 5. Olha o verso 5, o que é que diz? Que história linda, irmão, você vai ficar fascinado no final. Então um dos anciões me disse, não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos. O leão da tribo de Judá podia abrir. Mas olha que legal. Aí João no verso 6, ele está chorando. Aí o ancião fala assim, não chora. Por
porque o leão pode abrir. Aí João no verso 6, olha aqui: nisso vi de pé entre o trono. O João olha para o trono, o leão estava lá, né? Entre o trono e os 4 seres viventes. Você vai aprender quem são esses 4 seres viventes, quem são esses anciões. A Bíblia diz que ele olhou e viu os 4 seres viventes no meio dos anciões, um cordeiro que parecia morto recentemente. O anjo falou assim: não chora, porque o leão da tribo de Judá pode abrir. Aí João falou assim, aí quando João olha, ele não vê um leão, ele viu um cordeiro. Chora não, João. O cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá pode abrir. Cadê? O leão virou cordeiro. Apocalipse é maravilhoso. É o livro mais apaixonante da Bíblia. Quando Jesus é retratado como leão, é para mostrar que ele é guerreiro, que ele é forte contra o inimigo. O ancião proclama: João, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. João enxuga as lágrimas imediatamente. Quando ele olha para o trono, ele viu um cordeiro. Jesus é chamado leão da tribo de Judá, mas João olha, vê um cordeiro. Pastor, que doideira é essa? Entenda isso aqui, presta atenção. Há 2 problemas no universo que precisam ser resolvidos. Um é o diabo, o outro é o pecado. Fala assim: diabo, pecado. Como leão, Jesus resolveu o problema do diabo, e como cordeiro, Jesus resolveu o problema do pecado. Jesus obrigatoriamente tinha que ser leão e cordeiro. Quem ele é? Ele é o leão, ele é o cordeiro. O leão simboliza a força, o leão simboliza a majestade, o leão simboliza a realeza, o leão simboliza a guerra. Por isso ele é o leão da tribo de Judá, que pisou na cabeça de Satanás. Aleluia! Olha, em 1 João, em 1 Pedro 5,8 diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas ele já é um leão derrotado, ele já é um leão desdentado. Satanás é um leão fajuto, porque só há um leão verdadeiro, é o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, nos guardando, nos abençoando, para que o inimigo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Contudo, para nós, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deixa eu te explicar agora, para você entender melhor. Eu disse que tinha dois problemas no universo: o pecado e o diabo. Embora os anjos não precisam de redenção, os anjos não precisam de redenção porque eles são santos, eles nasceram nisso lá. Mas eles precisam de alguém para derrotar o inimigo de Deus. Por quê? Porque um dentre eles se transformou em inimigo. Por isso foi que o anjo proclamou que Jesus era o leão. Os anjos sabem que existe um problema no universo, a queda de Satanás. Os anjos sabem que eles não têm poder contra Satanás para destruí-lo. Então eles precisam de um leão que faça isso. Eles sabem que alguém precisa se levantar para derrotar. Não tem nenhum outro anjo digno, não tem nenhum outro anjo que consegue, mas somente o leão da tribo de Judá. É por isso que quando o anjo olha para o trono, ele não vê um cordeiro, ele vê o leão da tribo de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? Jesus é o leão da tribo de Judá para Satanás. Mas a Bíblia diz que ele é a raiz de Davi. Olha, a Bíblia, você começa a ler a Bíblia e a Bíblia diz que Jesus, ele é da descendência de Davi. Então como que ele é da descendência de Davi? E a Bíblia diz que ele não é, ele é a raiz de Davi. Sabe o que é raiz? Raiz é origem. Antes de Davi, a origem já existia. Ele é o leão da tribo de Judá e ele é a raiz de Davi. Aleluia. Ele é o guerreiro poderoso, ele é aquele que venceu o inimigo. E a Bíblia diz que João viu o cordeiro no meio do trono. Isso indica algo poderoso. Presta atenção. Quando João olha para o trono, a Bíblia diz que o cordeiro
havia morto recentemente. Estou quase encerrando para você entender agora os bastidores. Essa cena aconteceu quando Jesus tinha acabado de morrer. Quando Jesus tinha subido aos céus, ele tinha deixado os discípulos dele aqui, ele passou um tempo aqui com os discípulos, e ele subiu aos céus. Essa cena começou a acontecer. Um cordeiro como tendo sido morto recentemente. Presta atenção, se os anjos tinham um problema, nós homens também temos um problema. Nós caímos diante de Deus. A humanidade caiu no pecado, ela está afastada de Deus. Nós precisamos da redenção, nós precisamos ser redimidos. E quem fez isso? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o diabo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Para nós, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por isso que quando o anjo olhava para o trono, ele via um leão. Quando João olhava para o trono, ele via o Cordeiro. Ele é o Cordeiro leão, ele é o leão Cordeiro, ele é o suprimento para tudo aquilo que nós precisamos. Como leão, ele nos dá a vitória sobre o diabo. Como Cordeiro, ele nos lava do pecado e nos livra de toda a condenação. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Agora escute, Jesus não é um cordeiro comum. A Bíblia diz que no verso 7, diz que ele é o cordeiro de 7 chifres e 7 olhos. Ah, pastor, o que é isso? Não é um cordeirinho qualquer não, é um cordeirinho de 7 chifres e um cordeiro de 7 olhos. Você já viu um cordeiro igual desse aí por aí? Você já viu algum cordeiro desse aí por aí, com 7 chifres, 7 olhos? Uau! Você precisa entender que o 7 na Bíblia significa perfeição. O 7 na Bíblia significa plenitude. E o chifre na Bíblia significa poder. Pode ver, todo animal que tem chifre ataca como? Não é com chifre, boi, porque o chifre é o poder. E a Bíblia disse que ele tinha 7 olhos e 7 chifres. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 28, verso 18, coloca aqui para a gente ler isso aqui. Porque que ele tinha 7 chifres, todo o poder. Coloca para mim, coloca. Vai lá, meu amigo, me ajuda, está aqui na ponta da língua para falar, mas eu quero ler junto. E chegando Jesus falou dizendo: é-me dado no céu e na terra, todo o poder nos céus e na terra. Ele tinha 7, 7 fala da plenitude, 7 fala do poder, porque foi dado a ele o cordeiro que tem todo o poder nos céus e na terra. Não sobrou nenhum poder para o diabo. Você está aqui, não sobrou nenhum poder para o diabo. Não sobrou nenhum poder para o diabo. Eu vou falar baixinho aqui, baixinho. Pera aí, baixinho. Você sabia que tem crente que tem medo do diabo? Tem crente que fala assim: isso é macumba, hein? Rapaz, eu não gosto de mexer com esse negócio de batalha espiritual não, porque esse negócio, o diabo se levanta. Olha, mexe esse negócio de macumba, esse negócio de... Esse diabo, cruz, credo. Crentolândia, supersticioso. Não sobrou nenhum poder para o diabo. O único poder que o diabo tem é aquele que você dá para ele com a sua vida, com autoridade para ele agir na sua vida. Porque o cordeiro que nós servimos, ele tem 7 chifres, todo o poder, toda a plenitude, e ele tem 7 olhos. Sabe o que é 7 olhos? 7 olhos é o 7 Espírito de Deus, que tudo vê, que tudo ilumina, que tudo conhece. Nada fica diante dele escuro, nada fica diante dele sem eu perceber. Oh, ele é o Cordeiro de Deus. Ai meu, deixa eu encerrar aqui. Não tem tempo ainda pra caramba. Graças a Deus.
João fala que tem uns anciões lá, mas eu não vou falar muito dos anciões não, porque eu preciso dos Apocalipse antes para te explicar isso. Mas os anciões são a primeira criatura que Deus criou depois de... Criatura, foi a primeira, eles são os anciões. E eles adoram a criação de Deus. E a Bíblia está dizendo no verso 8 e 10, deixa eu ler aqui o 8 e 10 para você, já estou quase acabando. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostravam-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, fala novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste, Deus, homens de toda a tribo, língua, povos e nações, e os constituístes reinos e sacerdote para o nosso Deus. Assim reinarão em terra. Os anciões, desde que existem anciões, desde que existe eternidade, eles estão cantando as maravilhas de Deus. Mas nesse texto aqui, no verso 10, eles dizem, eles param de cantar e começam cantando um cântico novo, dizendo que aqueles agora que irão reinar, que um Cristo Jesus, sabe, que vão estar com Cristo Jesus, eles começam a cantar um cântico novo, um cântico da igreja, um cântico daqueles que vão receber a honra de estarem com Deus, aqueles que vão estarem com Deus, o louvor de Deus, o Cordeiro de Deus. Nós estaremos substituindo os anciões na adoração diante do Pai. Oh Jesus, amado, aqui os anjos estão cantando, e eles estão cantando ao nosso respeito. Eles estão cantando aqueles que foram resgatados, a de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o livro, e ao abrir o livro, Ele comprou para Ele todas as tribos, todas as línguas, todas as povos, todas as nações. Sabe, quando Jesus abriu o livro, Ele pode então comprar todas as pessoas com seu sangue, e Ele comprou e constituiu reino e sacerdote, a imagem e semelhança de Deus, para que nós reinássemos em vida. Aleluia. Adão entregou a terra para Satanás, Adão entregou o direito para Satanás, mas aqui Jesus pega o livro de volta, Ele abre o livro, Ele compra tudo de volta, e Ele entrega para nós, para que a gente possa viver reinando sobre essa terra, com Cristo Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, você pode dizer: eu vou reinar em vida, eu vou reinar em vida. Presta atenção. Quando Deus criou o homem com propósito, eu disse que o livro é redenção e propósito. Esse livro está na mão direita de Deus, que está no trono. Escute, o alvo de Deus era que Adão, presta atenção nisso, irmão, o alvo de Deus era que Adão fosse rei sobre a terra. Quando Deus fez Adão, Deus colocou Adão para reinar sobre a terra. Esse é o propósito eterno de Deus. Como rei, Deus queria que ele dominasse, sujeitasse. Pega Gênesis e lê. Quando Ele cria Adão, Ele fala assim: olha, você vai dominar, você vai sujeitar. Quem é que domina, irmão? Hein? Rei. Você viu o súdito dominar? Você, Adão, você vai dominar, você vai sujeitar. Mas Ele falou assim: você não vai só dominar, você também não vai só vai sujeitar. Presta atenção nisso, Adão. Eu quero que você também seja sacerdote, para me expressar a minha imagem e semelhança. Adão, você vai dominar, você vai sujeitar, você vai expressar a minha imagem, a minha semelhança. Todo mundo que olhar para você, todo mundo que olhar para os seus descendentes, vai me ver através de você, Adão. Você acha que Deus fez o homem para salvar ele? Você acha que Deus fez o homem para abrir uma igrejinha desse tamanhozinho aqui, esse monte de igrejinha para ter a gente reunido umas cadeirinhas de plástico? Você acha que Deus fez você para isso? Você acha que Deus fez você para te tirar de uma vida miserável? Deus te fez para você ser rei, Deus te fez para você ser sacerdote, Deus te fez para você se representar Ele aqui nessa terra. Esse é o propósito de Deus. A vontade de Deus é muito mais do que te salvar. Tem pessoas que nem isso conseguem receber ainda. Ele morreu
sabe, para nos salvar, mas Ele morreu também para cumprir o propósito de Deus. A igreja precisa parar de ficar pregando simplesmente para as pessoas que Jesus traz paz, que Jesus traz descanso, que Jesus traz prosperidade, que Jesus traz cura, que Jesus traz libertação. Jesus traz tudo isso mesmo, eu sei disso, essas coisas são boas, mas nós precisamos também pregar o evangelho do plano da vontade de Deus eterna, o evangelho do reino. Adão entregou a terra, Jesus foi lá e pegou de volta o selo. Ele é o nosso parente resgatador. Ele falou assim: agora eu quero, o verso diz assim: e vocês reinarão em vida, está aqui, ó. E os constituíste reinos e sacerdote. Vamos ler o verso 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir o selo, porque foste morto, o cordeiro tinha acabado de morrer, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Para que Jesus te comprou? Para que Jesus te comprou? Para você ficar dentro da igreja? Você vir no culto no domingo? Você acha que Jesus pagou esse preço todo para você vir para a igreja no domingo? Você acha que Jesus pagou esse preço todo para você ficar lá a semana toda fazendo o que você quer? Jesus, depois dele pagar o preço, verso 10 disse: e nos constituíste. Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, nós estamos fora do propósito de Deus. Ele nos salvou, nos deu banho. Nós estávamos na lama. Ele falou: vem cá, meu filho, eu vou te dar um banho. Gosto demais de você. Te dei o banho, agora eu vou te constituir. Eu vou te constituir reino, sacerdote para o nosso Deus, para que você reine nessa terra, para que você demonstre o meu poder nessa terra, para que as pessoas olhem para você e saibam que existe um Deus. Precisamos ensinar isso para as pessoas. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu quero encerrar nessa noite com essa cena. Eu queria que você usasse essa imaginação que você tem agora para você ver os bastidores. Construa agora na sua mente, sabe, os bastidores dessa cena agora. Jesus voltando para casa depois que ele fez a obra dele aqui. Imagine aí um imenso salão, que eu não sei te dizer o tamanho desse salão. Imagine no meio desse imenso salão, oh Jesus, um grande trono, sabe, um trono no céu. E a Bíblia diz que esse trono ele tem a aparência de jaspe, e nesse trono tem um arco-íris. Você vai entender no curso por que esse trono tem um arco-íris. É um salão imenso, um trono imenso, Pai sentado sobre esse trono, e nesse trono tem um arco-íris sobre esse trono. No derredor desse trono, a Bíblia diz que tem 24 tronos, e nele estão assentados 24 anciões. Um salão imenso, com um trono, Deus sentado, um arco-íris, 24 tronos menores, 24 anciões sentados, e ao lado 4 seres viventes. Diante do trono, a Bíblia diz que existe um mar de vidro mesclado com fogo. Do trono de Deus tem fogo. É por isso que a Bíblia diz que quando nós nos tornamos filhos de Deus, Ele nos transforma em labaredas de fogo. Isso aí é outra história, para no curso você vai aprender. Existe um trono e tem um mar, e esse mar ele é de vidro, e do lado desse mar de vidro tem 7 tochas que ardem constantemente. Um imenso salão, um trono imenso, Deus sentado nesse trono, um arco-íris sobre esse trono, 24 tronos menores, sabe, os 4 seres viventes em volta desse trono, um mar mesclado de fogo, uma tocha que arde continuamente. E João disse que
havia um cordeiro como que tivesse morto. Diante dessa cena, a Bíblia diz que, nós lemos aqui no texto que milhões e milhões e milhões de milhares de anjos juntos nesse lugar. Eu não sei se você está conseguindo imaginar. Se você fechasse os seus olhos, seria muito melhor. Um trono imenso, num salão imenso, 24 tronos, arco-íris, mar de vidro, tocha, 24 anciões, seres viventes, milhões, milhões e milhares de anjos, um ambiente solene diante do trono de Deus. Toda essa multidão cantando, dizendo: Santo, 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 aquele que foi morto, que é digno de receber força, glória, honra, poder. O céu todo está reunido ali. Aleluia. O céu todo está reunido naquele lugar. Por quê? Porque aquele que foi morto havia ressuscitado e ele está voltando, entrando nos portais eternos. Aleluia. Ele está entrando nos portais eternos. Agora ele entra pelos portais eternos. Sabe, ele pega os livros. Ali tem querubins, ali tem serafins, ali tem seres angelicais, ali tem seres viventes, ali tem Deus, ali tem o trono. E a Bíblia diz que tem Deus sentado no trono com um livro na mão. E a Bíblia diz que de repente surge um cordeiro que foi morto recentemente, e ele entra pelos portais eternos. Aleluia. Para fazer o quê? Para pegar o livro e para abrir o livro, para fazer a nossa redenção. Aleluia. Para pagar o nosso preço. Foi nesse momento que ele pagou o nosso preço. Aleluia. Foi nesse momento. E ele é considerado digno. Ele é considerado digno de pegar o livro. Ele é considerado digno de abrir o livro. Oh, o leão da tribo de Judá, o que venceu, ele abre o livro. Então ele abre o livro. E a Bíblia diz então que a nossa redenção, ela é executada. Deus olha o preço, ele aceita o preço e ele fala: está pago, está pago. Eles estão salvos, eles estão redimidos. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Oh, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Oh, digno é o Cordeiro. Aleluia. Oh, de receber glória, força, honra, tudo poder. Oh, Deus falou, ele merece, ele pode. Aleluia. Deixa eu ler para você o verso 13 para a gente encerrar. Aleluia. Após Jesus fazer isso nessa grande imensidão, olha o que houve no verso 13. Eu queria que você ficasse de pé agora, pelo amor de Deus. Ouça o que aconteceu nesse momento. No verso 13, Jesus pega o livro, ele abre o livro. Os anjos estão cantando. Fala assim: os anjos estão cantando. Está cantando o anjo, está cantando o serafim, está cantando tudo. Deus está feliz, Deus está alegre porque ele entrega o livro. João para de chorar porque alguém teve o livro na mão. Tá, milhões e milhões e milhares de anjos estão cantando. Aleluia. No verso 13 diz assim, coloca o verso 13, é isso. E ouvi, João falando assim: também ouvi todas essas criaturas que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo o que existe neles, dizerem: a ele está sentado o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a glória, o domínio pelos séculos e séculos. Os animais louvavam, as baleias louvavam, os homens louvavam, as árvores louvavam, tudo louvava ao Senhor. Estão no seu trono. Aleluia. Uma nuvem de glória. Louve, louve, louve. Uma nuvem de glória.
louvavam, as estrelas louvavam, as águas louvavam. O que é o digno de abrir o livro abriu. Fale em línguas, adore o Senhor nessa noite. Só Ele é digno, só Ele é digno de abrir o livro. A nossa redenção está pronta. A nossa redenção está pronta. Somos filhos
Agora é hora de você começar a reinar. Agora é hora de você ser rei, sacerdote sobre essa terra. Se posicione como filho de Deus. Se posicione como filho de Deus. Nessa noite você entendeu. Nessa noite você entendeu o propósito. Por que Jesus teve que virar homem? Nós vamos ceiar daqui a pouquinho. Nessa noite você entendeu por que Jesus teve que virar homem. Porque nós tínhamos perdido a terra. Baixa um pouquinho o som para mim, deixa baixinho. Nós tínhamos perdido a terra. Nós entregamos a terra para Satanás. O nosso parente resgatador resgatou e nos devolveu. Esse livro tinha dois propósitos: a redenção. No dia que você aceitou Jesus, você foi salvo, acabou, tomou banho. Para de se preocupar com isso. Sua preocupação não é mais salvação. Eu fico vendo crentes preocupados com salvação. Hoje está salvo, amanhã não está. Hoje está salvo, amanhã não está. Hoje Deus abre o livro, amanhã tem que fechar o livro. Hoje Ele abre o livro, amanhã tem que fechar o livro. Sua salvação está resolvida. No dia que você aceitou Jesus, a sua salvação está resolvida. Agora, irmão, tem um propósito nessa terra para você. O livro tinha dois propósitos: a sua redenção e o propósito eterno de Deus, que é ser imagem e semelhança, reinar, reinos e sacerdotes. Quando você sai dessas paredes lá fora, você tem que expressar Jesus lá. Você tem que expressar Deus lá. Esse é o propósito eterno de Deus, que a gente reine lá fora, que a gente reine no nosso trabalho. Não é reinar para mandar nos outros, não. É reinar para as pessoas verem que existe um Deus que ama, um Deus que é maravilhoso. A nossa vida de santidade não é porque eu perco a salvação, não. Quer dizer que é a graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, irmão, a minha vida de santidade não é porque eu perco a salvação, não. A minha vida de santidade é porque o meu propósito é de rei. Não fica bem para um rei comer lavagem. Não fica bem para o rei ficar na lama.
quando você sair daqui, quando você passar por aquelas portas ali, por favor, nunca mais, se você aceitou Jesus, nunca mais se preocupe com a sua salvação. O Cordeiro abriu o livro, isso está resolvido. Se você confessou Jesus, o seu problema quando sair dali é manifestar a glória de Deus lá fora. É a sua família olhar para você e saber que você é filho de Deus. É as pessoas do seu emprego olhar para você e saber que você é filho de Deus, não crente de uma igreja. Tem pessoas se preocupando quando eles vão pregar aqui em cima, quando eles vão cantar aqui em cima, Preocupa não, Deus vai te botar no tempo certo. Se preocupa lá fora. É lá fora que nós temos que reinar. Se você pegar o último livro da Bíblia, Apocalipse, se você pegar a última página, você vai ver que Jesus vai reinar na terra com os filhos dele. Agora deixa eu te falar, se você não estiver reinando agora, você não vai reinar com ele depois. Igreja, Jesus não morreu para botar a gente sentado nessas cadeirinhas aqui dia de domingo para vir aqui passar 2 horas, para aliviar nossa consciência de que eu fui na igreja. Isso é muito pouco. Irmãos, existe um potencial atrás de você, existe uma riqueza dentro de você que Deus colocou em você, que você pode transformar a vida de muitas pessoas, vida da sua vida, a vida de pessoas que estão do seu lado. Você está me ouvindo pregar aqui nessa noite? Espero que Deus esteja te abençoando. Deixa eu te falar, sair lá da roça, irmão. Não vou nem te falar o que Deus fez comigo. Se Deus fez comigo sair lá da roça, imagina o que Ele vai fazer com você, que foi criado aqui. Se você permitir que o Espírito Santo de Deus desenvolva todo o potencial que tem na sua vida, as pessoas que estão em sua volta, elas serão transformadas pelo poder de Deus. Eu queria orar por você nessa noite, antes da gente orar, antes da gente ceiar. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele já abriu os selos. Agora é com a gente, agora é com você. Você pode viver o melhor dia da sua vida aqui nessa terra agora, ou não. Você que Deus já te deu tudo. Tem gente que vai pedir assim: Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso. Deus fala assim: eu já fiz. Deus não tem mais nada para fazer por você. Deus já fez tudo. Tudo que Ele tinha, Ele já te entregou na cruz. Agora você precisa acessar esses tesouros. Coloca as suas mãos assim. Sabe o que eu estou vendo nessas mãos de vocês? Um futuro brilhante. Eu estou vendo as pessoas que estão indo para o inferno, que Deus vai tirar essas pessoas através de você. Eu estou vendo casamentos que estão destruídos, que através de você vai levar uma palavra de esperança para elas. Eu estou vendo pessoas enfermas que serão curadas através da sua oração. Eu estou vendo pessoas falidas que irão se levantar novamente através da sua oração. Eu estou vendo pessoas que estão em depressão, que serão curadas. Eu estou vendo pessoas tristes que serão abençoadas. Nas suas mãos Deus colocou toda a autoridade para você reinar em vida. Deus colocou, você só precisa usar. Você só precisa usar. Ai, você é filho, Pai, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida dos teus filhos agora. Eu quero declarar, Pai, que eles vão cumprir o propósito eterno de Deus nessa terra. Deus, eles vão desenvolver. O Senhor constituiu eles. O Senhor nos constituiu reinos e senhores e sacerdotes sobre essa terra, que reinarão com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, dá a eles entendimento nessa noite, dá a eles revelação nessa noite, leva eles para um nível diferente, a partir de hoje, Pai, que eles possam crescer, que eles possam avançar.
nessa terra. Fale para ele assim: através de você. Fale para ele: através de você, muitas pessoas se encontrarão com Jesus. Fale para ele assim: quando eu olho para você, fala, quando eu olho para você, eu vejo a bênção na sua vida, eu vejo a prosperidade na sua vida. Vamos parar com esse negócio de esperar o céu, irmão. Crente vivendo a vida miserável, que quando eu chegar no céu, vai chegar no céu nunca, o céu que vai descer para cá. Você não leu a Bíblia ainda não? Está cheio de crente achando que vai morar no céu. Para com isso, ninguém vai morar no céu. A Bíblia diz que o céu vai descer para a terra. É só você pegar a última página do Apocalipse e ler isso. Como que Deus vai tirar a gente da terra para levar para lá? Vai tirar do mar, vai tirar o peixe da água e levar para a terra? O peixe morre. A nossa natureza é da terra. Só que vai ser uma nova terra. Aleluia. Vai ser tão bom que vai ser o céu. E Deus vai vir habitar aqui com a gente. O sonho de Deus é morar com a gente. Eu também, Senhor. O sonho de Deus é morar com a gente. Não é a gente que vai para lá, não. Pega lá Apocalipse 21 e lê. É a cidade que desce para cá. Não vamos morar. Ainda bem que eu vou morar no céu. Vai morar no céu nada, irmão. Agora, quando Jesus vir aqui estabelecer o reino dele aqui na terra, e você já estiver reinando aqui na terra, o que vai acontecer? Você vai continuar reinando com ele. Agora Jesus vem aqui na terra, você está vivendo uma vida miserável, o que vai acontecer? Você vai ser disciplinado. Mas aí é para o curso de Apocalipse que vocês vão fazer.